tiver que repetir 80 mil vezes o que aconteceu e as pessoas não entenderam, eu vou continuar repetindo. Porque a gente não pode e não vai normalizar o que aconteceu aqui. A gente não vai normalizar. Eu não vou normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Eu não vou normalizar. Não estou me colocando ou colocando o grupo como salvador de nada, mas já estaria, no mínimo, com 4 meses de salário atrasados. E isso levaria uma saída coletiva dos atletas pela lei, porque com 3 meses eles podem sair. Então, assim, eu nunca vou normalizar isso, como não vou normalizar outras situações que a gente vai vir a conversar. Então, esse era um ponto inicial. Eu jamais vou ser oportunista, porque eu poderia ter falado na vitória e não falei. O outro ponto, só para passar para vocês, que foi um assunto muito debatido, e que é a questão da venda da SAF. Sei que vai ter muita pergunta sobre isso, mas eu só quero antecipar com uma fala. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Vocês estão ouvindo isso da minha boca. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Vender é um outro processo. Então, a minha intenção é vender. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando o investidor, porque eu tenho contas para pagar. E eu preciso fazer com que o clube ande. Eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Com isso, eu tenho que fazer uma reestruturação financeira. Pegando já a palavra reestruturação, o torcedor ele tem todo o direito, porque eu sou um deles, na função de presidente, de nunca mais querer ouvir essa palavra reestruturação, porque ela já foi dita milhões e milhões de vezes. E nunca foi feito nada. E quando a gente entra com a medida cautelar antecedente, isso é o início da reestruturação financeira. Isso é o início, que não foi feito em nenhum momento por nenhuma gestão. Então, nós estamos iniciando um processo de reestruturação para que o Vasco seja autossuficiente. Ah, Pedrinho, isso quer dizer que você não quer vender a SAF? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso fazer com que o clube consiga pagar seus salários. Então, com a medida cautelar, a gente já consegue congelar as dívidas do passado por 60 dias e, depois da medida, a gente vai ver o próximo passo a seguir. Então, que fique claro, enquanto eu for presidente, a minha intenção vai ser vender a SAF. Dito isso, tem alguns critérios que são óbvios para que a gente, de forma contratual, alinhe com um possível investidor, que é a credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo financeiro com prazos para cumprimentos, estrutura de CT com prazos de cumprimentos, porque a gente pode botar, ó, você quer, vou gastar, como foi dito aí, 50 milhões no CT, e nunca gasta. Então, você vai gastar 20, 10, 30 no CT, você vai gastar até o dia tal. Dito isso também, a gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição, para não cometer o mesmo erro que foi cometido com a 777. Numa das minhas conversas, ou a única conversa que eu tive presencial com o Josh, porque as outras foram uma ou duas, né? De forma virtual, e ele só se apresentou e desligou a câmera. Na presencial, que foi onde eu questionei a ele, pedi garantias, porque a gente já tinha o cenário desenhado, as garantias do aporte dos 270 milhões. E ele me falou o seguinte: as garantias são as próprias ações. Então, se eu não te pagar, eu devolvo as ações para você. Eu vou fazer uma analogia simples e de fácil entendimento. Você compra o meu carro e vai me pagar no final do mês. Aí, quando chegar no final do mês, você não tem dinheiro para me pagar. Aí você devolve o carro. Aí o carro está com os 4 pneus careca, sem o IPVA pago, sem gasolina, batido, com farol apagado, e ele me devolve. Isso não é uma garantia, que foi o que aconteceu. Ele pegou, a 777 pegou o Vasco com uma dívida, que ela era maior do que foi divulgada, aportou
os 310, dentro desse aporte, com diversos problemas, aportou, pediu emprestado, enfim, e deixou uma dívida muito maior, que já foi dita até pelo Rafa, pelo Amodeu, nos vídeos que a gente tem soltado, muito maior do que encontrou. Então, só para ficar claro, eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Pode ser um mês, um ano, 2, não sei, não tem como eu prever. As pessoas acham que tem milhares de pessoas batendo na porta, oferecendo quase 40 trilhões de dólares, que é isso que divulgam, e eu estou assim, não quero, porque eu adoro o poder. Eu quero o poder, então eu vou reestruturar o Vasco. É mentira. E é muito ruim vir aqui todas as vezes para ter que desmentir muitas situações, porque assim, eu percebo um cenário que vão desenhando para causar um caos. Um exemplo simples, emendando um assunto no outro, foi agora falarem que a gente estava atrás de um goleiro, que eu nem sei de onde, só me falaram. Pedrinho, você está atrás do goleiro? Eu falei, não. Ah, estão divulgando que está atrás do goleiro. Eu acho que até foi o Pedrosa que desmentiu isso, que fez corretamente, porque não existe. Mas por que as pessoas fazem isso? Elas plantam um negócio. Por quê? Porque um dos nossos melhores jogadores é o Léo Jardim. O término do contrato do Léo Jardim é no final do ano que vem. Então, as pessoas soltam que eu estou atrás de um goleiro, associando. Então, não vai renovar com o Léo Jardim, porrada no Pedrinho. E nunca teve procura disso. Eu entendo que vocês, por eu não falar tanto com essa preocupação do campo, as pessoas que não têm responsabilidades com a comunicação, elas vão falando e isso vai virando uma verdade que não é verdade. Então, eu só queria introduzir dessa forma para matar alguns tópicos e não tirar tantas perguntas que vocês têm para fazer. Pedrinho, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Só para tirar acho que uma dúvida antes de eu fazer a pergunta, talvez seja da maioria, quando você fala em intenção de vender a SAF, é ser majoritário na operação não. Ou vai depender de negociação? O investidor vai ser majoritário. Tá. Até porque é difícil achar, e não é a minha intenção, né? Mas ninguém vai botar dinheiro para outro mandar e nem é a minha intenção. Foi bom até tu falar que eu tinha esquecido. Um ponto, para ficar claro, em nenhum momento, em cláusulas contratuais com um possível investidor, vai ter qualquer tipo de exigência que eu participe do futebol. Zero. Essa chance é zero. Não vai ter nenhum empecilho relacionado ao futebol. Nenhum. Todas as cláusulas ali vão ser de proteção à instituição. Agora, eu voltando para o associativo, numa possível venda, e um possível investidor queira que eu participe, eu vou usar a mesma frase que eu usei quando tinha 777. Não sei se vocês lembram. Eu estou aqui para contribuir e colaborar. Se precisar da minha ajuda, assim que vai ser. Mas eu não quero nada do futebol. Nada, nada, nada. Bom, então deixa eu desenvolver meu tema aqui. Porque eu sei que você já teve alguns encontros, isso vem acontecendo frequentemente, você disse, não tem milhões de pessoas batendo na porta do Vasco, mas tem pessoas através de intermediários e tal, e algumas agora, novamente, algumas rodadas já aconteceram, não evoluiu. E há um frenesi muito grande na internet, até porque o filho do Grego, do Marinax, também está fazendo parte, está surfando nessa onda também. Queria saber o que há de verdade. Ele vem dia 21 de novembro, você tem uma data de reunião, ele vai chegar ao Brasil, porque ele vem em setembro para ver o time dele, que perdeu no Maracanã. Mas ele tem uma data para conversar com você e existem outras conversas também em andamento? Deixa eu te falar, Fábio. Existe alguns investidores, mas eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguns investidores, porque as pessoas acham que já são negociações avançadas, que está perto de fechar, não. Através desse NDA, eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam, e aí não é para nenhum de vocês que estão aqui, não. E quando eu falar vocês, também não se sintam vocês aqui especificamente. Surgem alguns personagens nas redes sociais que eles são aproveitadores, eles são oportunistas. Então, quando eles descobrem que tem um possível investidor, e soltam, acho que soltaram essa semana, só que a gente já tem mais de um mês com alguns investidores. E aí solta que como se fosse ele que estivesse trazendo um investidor, com qual interesse? Porque isso é mentira. Nenhum investidor vai em qualquer personagem de rede social para chegar ao Vasco.
Isso é uma negociação muito séria. Eles não precisam de nenhum personagem, eles vêm direto a mim, através de um CEO e direto com o presidente do clube. Então, esses personagens tentam entrar no circuito para ter algum tipo de benefício. Seja ele de, num futuro, se tornar candidato a vereador, seja algum interesse de ter alguma comissão no negócio, ou seja mesmo para dizer que quer ajudar o Vasco. E não é. Não é. Porque as pessoas usam o Vasco para se beneficiarem. E, às vezes, essas pessoas elas querem me atingir. Só que eu já falei isso 500 vezes, me atinge diretamente. Porque quando você fala com uma outra situação e colocando o sentimento do torcedor no meio, é sacanagem, porra. É sacanagem. Me atinge, beleza. Não coloca o sentimento do torcedor. Porque quando fala, tem um investidor, tá não sei o quê, vai se encontrar, tá no Rio, tá no... Pô, aí o torcedor está ali viajando milhares de coisas, ainda mais vendo a situação de um clube que virou SAF, que está tendo sucesso, do outro clube que ganha o título, e fica brincando com o sentimento do torcedor. Pô. Então, assim, tem conversas com mais de um investidor, que são conversas muito iniciais. Tem um que a gente já assinou o NDA e nem começou a conversar. Entendeu? E o NDA e a conversa inicial, ela é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso que tem o NDA, porque você vai passar ali todos os números do clube. E isso, de repente, essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, ela não demora nem, ela não consegue ser nem no primeiro dia. De repente, vai ter dois, 3 encontros só para definir essa situação de mostrar a realidade. E se isso avançar, aí você vai para o segundo passo e começa a construir. Já teve investidor, que uns vocês acertaram, outros não, e é o trabalho de vocês mesmo, que vocês são jornalistas, né? Vocês não são personagens, e quando descobrirem mesmo fontes, vocês têm que divulgar, mas já tiveram investidores que estavam muito dentro e não estão mais, pô. Entendeu? E não estão mais. E não estão mais não por qualquer empecilho da gestão, por qualquer exigência. Não, porque saíram, simplesmente. Eu não posso falar pela questão da NGE, eu não posso falar quem são os investidores. Pedrinho, Thiago Toshi, Vasco Velocidade. Você falou que sua intenção é vender a SAF, mas você tem na sua cabeça um modelo, se é com um novo investidor gerindo o futebol ou a associação gerindo... A associação não vai gerir futebol se virar SAF. Isso é uma narrativa, cara, que a gente tem que começar a entender que existe algumas situações que vocês já têm conhecimento do que é a história aqui do clube, principalmente desse ano. Tá? Então, assim, se a gente... Por que eu falo a intenção de vender? Por que eu não falo assim, eu vou vender? Porque eu posso não encontrar um investidor. E pode não aparecer um investidor. Aí eu vou ser cobrado porque eu falei, eu vou vender. Quando eu falo, eu tenho a intenção de vender, é porque realmente eu quero vender. Agora, eu vou conseguir? O conseguir é eu vou ter um investidor? Porque a gente está no mercado, a gente atende todo mundo. Algumas coisas são muito superficiais, outras coisas chegam até a assinatura do NDA, e aí você começa a conversa. Então, assim, nenhum investidor, e não vai ser pedido isso nunca, para que o associativo seja majoritário. Primeiro, que não tem esse desejo. E segundo, que isso é uma maluquice, porque ninguém vai botar milhões para outro mandar. E não é a minha intenção. A minha intenção é proteger a instituição. Protegendo a instituição com cláusulas que realmente são de proteção, que foi mais ou menos algumas coisas que eu falei aqui, de princípios, vamos dizer assim, para o novo investidor. Boa tarde, Pedrinho. Tudo bem? Do GE. Dentro desse tema da reestruturação financeira, a receita do Vasco é muito prejudicada hoje. Então, como que o clube tem feito para arcar com salários em dia, todos os compromissos, nesse período totalmente de estabilidade? Obrigado. Eu sei a resposta, obviamente, mas eu passo em respeito ao Amodeu, que é o CEO, tá? Bom, boa tarde a todos. Essa pergunta é bastante interessante para que a gente tenha a oportunidade de dizer tudo aquilo que a gente tem feito nos últimos meses para manter os compromissos do Vasco em dia. Primeiro, nós temos que potencializar as receitas do Vasco, que vinham até então sendo subutilizadas e subaproveitadas. O Vasco tem um potencial gigantesco, por todo o engajamento da sua torcida, de geração de maior volume de receitas. E a gente sai de um patamar que, na nossa visão, é inaceitável para o Vasco ter apenas 32%,
33 mil sócios para um patamar de 65, 70 mil sócios. Isso muda de forma bastante expressiva a nossa receita recorrente, nossa receita mensal. Então, essa é uma das fontes de receita. Mais do que isso, um clube com a grandeza do Vasco, com a presença nacional que nós temos, não pode se dar ao luxo de ter propriedades comerciais à disposição sem comercialização na metade da temporada. Então, nós trouxemos 4 novos patrocinadores, 3 já anunciados, 1 em vias de ser anunciado também, e essas receitas de patrocínio também estão fazendo frente a uma nova geração de recursos para o clube, que tem permitido, ao longo dos últimos meses, que a gente tenha tido sucesso no sentido de cumprir todos os nossos compromissos em dia. Aqui eu trago 2 exemplos pontuais de receitas importantes que a gente aumentou. Mas, fora isso, a gente tem um número enorme de iniciativas de reestruturação interna, de racionalização das nossas atividades, de redução das nossas despesas, para que a gente possa também, com essas economias geradas, produzir um resultado melhor e ter disponibilidade de caixa para enfrentar os nossos compromissos. Só insistindo rapidinho. Pensando no orçamento do futebol, é possível ainda, mesmo que não aconteça a venda da SAF e tal, arcar com os salários em dia para a próxima temporada e também insistindo, além dessas iniciativas, adiantamentos, empréstimos, também isso está acontecendo? Bom, esse é um ponto também bastante importante da gente comentar. Quando nós assumimos a gestão do clube através da concessão da medida liminar, nós encontramos os cofres do clube praticamente zerados. Então, essa é uma questão também extremamente relevante da gente comentar. A partir desse momento, nós também nos deparamos que ainda não existia um volume de receitas do ano de 2025 antecipadas. Então, a medida que foi tomada foi: não vamos antecipar receitas do ano de 2025, para a gente não comprometer o ano subsequente, e vamos aumentar o volume de receitas de 2024 para fazer frente aos compromissos que nós temos em 2024. Foi o que nós fizemos. Eu já citei na resposta anterior 2 exemplos, entre N outros, que nós adotamos nesse momento. Para o próximo ano, que eu posso dizer que as receitas do próximo ano, projetadas para o próximo ano, elas estão praticamente íntegras, ou seja, não houve antecipação dessas receitas. Isso nos dá uma previsibilidade de fluxo de caixa muito melhor para o ano de 2025, e as receitas de 2025 também deverão ser substancialmente maiores do que as receitas que nós tivemos em 2024 e que tivemos também nos anos anteriores. Olá. Joel Silva, aqui do canal Atenção Vascaínos. Eu queria que, também fazendo um gancho na pergunta do Murito, sobre... Você disse, Pedrinho, há um tempo atrás, eu acho que bem no início depois da liminar e que você começou a comandar a SAF, e você usou uma expressão que me vem à cabeça a todo momento, que a SAF está quebrada. E você dizia que daria para arcar com os compromissos, pelo menos você garantir e prometeria até o final desse ano. A gente está chegando no final do ano, como o Amadeu já disse, para um ano que vem as receitas seriam melhores e tal. E é justamente nesse ponto, por estar com um planejamento financeiro, digamos, melhor. E aí, voltando ao assunto, que é o principal assunto que o torcedor quer ouvir, é sobre a venda da SAF. É claro que está rolando agora uma arbitragem, e eu queria que você explicasse quais são as dificuldades de venda, tendo em vista que a 777 tem 31, vocês têm 30... Isso não implica em nada. E 39. Como é que seria feita a venda? Por Isso exemplo, não implica em nada. Compra de você, não, compra... olha só. Obviamente, a gente tem que dar autorização para uma possível venda dos 31% da ICAP. Os 39%, eles estão na arbitragem. Toda a possibilidade de uma venda dos 39%, a arbitragem tem que ter ciência disso. Ou seja, se tiver um acordo desses 39% de venda, ele vai acontecer dentro da arbitragem. O que isso acontece? Quando você tem a supervisão feita pela arbitragem, isso aumenta a segurança do Vasco, diminui os riscos do Vasco e aumenta a segurança também do investidor. Por quê? Porque o ambiente é controlado pela Justiça. Então, todo o processo legal entre Vasco, ICAP, 777, ele está supervisionado por uma decisão da arbitragem. Então, ele está blindado pela arbitragem. Então, não tem problema nenhum. As pessoas estão confundindo esse momento de 31% de 39% na arbitragem, que é o que está à venda,
que isso pode gerar algum... Não. O que a gente fez com a liminar foi dar segurança jurídica. E estando na arbitragem, isso aumenta muito mais. O que a gente precisa é de um investidor. Só que as pessoas, não fazendo propaganda, elas acham que é igual no Mercado Livre. Vai lá, não é assim, cara. A gente está falando de um clube de futebol que está com mais de 1 bi de dívidas, que aumentou a sua dívida, mesmo com um aporte de 310 milhões. Eu não gostaria, é isso que as pessoas têm que entender, porque elas acham que é desculpa. Na cabeça das pessoas, eu vou ser repetitivo e bingo para todo mundo, né? As pessoas acham que eu estou aqui dando desculpinha, estou me lamentando. Não, eu sou perguntado, como você fez uma pergunta, eu tenho que falar novamente sobre o assunto. Ou contar qualquer bravata aqui na próxima temporada, pode esperar, não vou fazer isso. Nós temos que passar por esse processo. Se o investidor chegar, a gente acelera esse processo de reestruturação. Porque vem um aporte. Então, a gente acelera. A gente não vai deixar de fazer. Tá? Agora, se o investidor não chegar, o clube tem que andar. O que eu tenho que ter é responsabilidades que nunca tiveram. Eu não estou pedindo paciência para o torcedor e não vou pedir, porque eu não tenho. Eu estou aqui, caraca, que chato ter que passar por isso. Mas tem que passar. Então, com paciência ou sem paciência, a gente tem que passar por esse processo. Agora, a gente está trabalhando firmemente, paralelo a isso, a encontrar um investidor. Para quê? Para a gente acelerar isso. Se a gente acelerar isso, a gente vai embora, vai acontecer. Agora, é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo nas contratações, e deu tudo muito certo, podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, a gente não ganha nada. Pô, cara, não estou reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. Me dói pra caramba? Dói, porra. Você acha que eu não queria aqui, porra, fechei com o investidor. Ano que vem tem, pô, vários jogadores aqui. Cara, claro que eu queria falar isso. Quem é que quer dar notícia que não é boa? Só que assim, vai ser feito o processo de reestruturação. E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brantes, esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, porra. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, porra. Acabou o problema é dívida. A gente estava enxugando gelo, porra. A gente paga através do RCE, a dívida é maior, os juros é maior do que o que você paga. Então você paga ali 150 milhões, abate 30, porra. Então você tem que atacar a dívida com dinheiro novo. E isso vai ser uma das exigências, obviamente, do próximo investidor, que ele ataque as dívidas, com prazo, obviamente, a ser cumprido.